Vamos lá, pessoal, mais uma bateria de exercício, tranquilo? Calma, relaxa e português dará certo, tá bom? É só copiar tudinho que eu falar, tranquilo? Vai dar certo, beleza? Vamos lá, primeira questãozinha. Tá gravando? Tá gravando. Elipse, olha que lindo! É uma figura de sintaxe observada pela omissão, olha aí, mano, a banca deu uma colher de chá, de um termo subtendido. Assinale a alternativa em que ocorre esse fenômeno linguístico. Olha que massa, cara. Olha que legal. Preste atenção. Sujeito elipse, você pode lembrar de sujeito elíptico, de sujeito oculto, percebeu? De sujeito implícito. Por quê? O que é uma elipse? É quando você omite um termo, tá? Agora sim, ó. Eu não sei o porquê, sabe? As bancas se confundem com elipse e com zeugma. Pelo amor de Deus. Se o cara lesse a gramática, ele veria lá. Mas tudo bem. Então vamos focar em elipse. Deixa a zeugma de lado. Então elipse é a omissão de um termo. Elipse, omissão de um termo. Agora você vai ter que ler a questão toda para saber qual é o termo que foi omitido. Tranquilo? Vamos lá. Bora. O paciente no hospital nova-iorquino já está numa fase avançada de esclerose. Já com a interface, o dispositivo é inserido de modo semelhante ao implante de um coronário. Um segundo procedimento conecta-o através de um fio a um dispositivo de computação implantado no peito do paciente. O paciente no hospital nova-iorquino já está numa fase avançada de esclerose. Perdeu toda a sua capacidade de falar e se mover. Quem foi que perdeu toda a sua capacidade de falar e se mover? Ele. Mas ele quem? Ele, o paciente. Percebeu que aqui, ó, está oculto? Eu poderia colocar assim, ó. O paciente no hospital nova-iorquino já está numa fase avançada de esclerose. O paciente perdeu, percebeu? Então eu deixei o paciente oculto. É isso que a gramática chama de, é isso que a banca chama de elipse, tá bom? Beleza? Agora essa banca foi muito boazinha conosco. Por quê? Porque ela explicou que é uma elipse. Se ela não tivesse explicado, é só lembrar. Elipse é a mesma coisa que sujeito elíptico, que é a mesma coisa que sujeito oculto, que é a mesma coisa que o sujeito implícito. É só lembrar disso que você vai matar na hora. Beleza? Prof, tá tranquilo, meu irmão? Vai, bora. Questão 2. A questão 2 é uma questão de figuras de linguagem. Tá aqui, ó. Figuras de linguagem. Tranquilo? Beleza. Eu vou explicar, aí depois nós faremos as questões, tá? Eu vou sumir por um tempo, já eu volto. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber o que é uma sinédoque, o que é um eufemismo, o que é uma perífrase, o que é uma metonímia, o que é uma prosopopeia, o que é uma onomatopeia, tá? Vamos começar com a letra D. Vamos começar com a letra D, tá bom? Vamos começar com a letra D. Pleonasmo. Aí o pessoal diz assim, professor, pleonasmo, então não pode, porque pleonasmo é errado. Não, cara, é para mim. O pleonasmo que não é aceito é o pleonasmo
vicioso. O vicioso, tá? Vou dar um exemplo. Você conhece uma gata ou um gato. Aí vocês vão para o cinema. Aí lá no cinema a pessoa entra e você fica do lado de fora. Aí o gato e a gata dizem assim: meu amor, sai para fora. Acabou a paixão. Mas por que acabou a paixão? Meu filho, sair só pode ser para onde? Para fora. Entre para dentro. Meu pai, entrar já é para dentro. Então, pleonasmo é uma repetição desnecessária. Hemorragia de sangue, tá? Então, cuidado. Esse pleonasmo vicioso, ele não é aceito. Agora, o pleonasmo, ele é aceito. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é quando um pronome oblíquo substitui outro termo da frase. Prof, coloca um exemplo. Vamos colocar um exemplinho. Vamos colocar aqui um exemplo. O bolo, vírgula, esquine, o comeu. Skinner comeu o quê? O bolo. Esse O está fazendo referência ao bolo. Então, esse O é um objeto direto pleonástico. Então, esse tipo de pleonasmo é muito top, tá certo? Muito top. Olha como que ficaria numa redação, ficaria feio, ó. O bolo, Skinner comeu o bolo. Não, o bolo, Skinner comeu. Esse tipo de pleonasmo é aceitíssimo, tá? Aceito. Aceitíssimo é ótimo. Vamos lá. O que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero. Como assim um exagero? Vamos supor que você chega à sua casa meio-dia do plantão. Aí você diz: mãe, o almoço está pronto. Aí a tua mãe responde: não, meu filho, ainda não. Ou não, minha filha. Ô mãe, eu estou morrendo de fome. Opa, você está com fome, mas morrendo de fome não. É um exagero. Fulano terminou com a namorada e está morrendo de chorar. Rapaz, fulano está chorando, agora morrer de chorar. Percebeu? Então, hipérbole, escreva aí. Hipérbole é um exagero. Beleza? Professor, tá tranquilo e tá favorável. Então, vamos para a outra explicação. Apagar tudo aqui. Beleza. Prosopopeia. Agora o negócio foi. Professor, que remédio é esse que eu não conheço? Um remédio chamado prosopopeia. Prosopopeia. Ele pode ter outro nome, tá? A prosopopeia pode ser chamado de personificação. Cara, se cair na sua prova personificação, muita gente vai errar, porque o pessoal não conhece. Então, prosopopeia é a mesma coisa que personificação. E que marmota é essa, professor? Vamos lá. O que é uma prosopopeia ou personificação? É atribuir características humanas a outros seres, tá? Então é isso. É atribuir característica humana a outros seres, tá? É você atribuir uma característica humana a outro ser. Vou dar um exemplo. O cortiço, né? E o cortiço amanhecia em festa. O cortiço amanhecia feliz. Felicidade, né, é uma característica humana. E atribuiu a algo inanimado. É isso que é uma personificação, tá certo? Ou prosopopeia. Essa aqui foi
Essa aqui foi? Prof, essa foi prosopopeia ou personificação. Beleza. Agora, o que é uma onomatopeia? Vamos lá para o que é uma onomatopeia. Apagar tudo para copiar tudo de novo. Onomatopeia nada mais é do que onomatopeia. Imitação. É uma imitação de som. Eu vou dar um exemplo, né? Cric, cric, cric. É a imitação de um grilo. Que coisa horrível. Cric, 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 cric. Ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Percebeu? É isso que é onomatopeia. Pronto! O relógio, quando você quer imitar o relógio, né? Como é que fica o relógio? Tic-tac, 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 tic-tac. Beleza? Onomatopeia é isso. Acho que não vai ter dificuldade. Beleza, prof. O que é uma perífrase? Rapaz. Boa pergunta. Perífrase. O que é uma perífrase? Eu vou explicar do meu jeito, nem vendo. É o apelido da coisa, tá? É o apelido da coisa. É para cá. A perífrase é uma característica, né, que algo ficou conhecido, tá? Então, é o apelido, é uma carinhosa. Eu vou dar um exemplo. Olha aí o exemplo. O rei do futebol era brasileiro. Quem é o rei do futebol? Pelé. Percebeu? Essa garotada de hoje vai falar o maluco lá, gente, lá, o Messi. Mas é o Pelé. Beleza? Se eu disser assim, ó. Um dia eu estava em sala de aula, né? Aí eu disse assim, ó. Cidade Luz ao aluno. Fortaleza. Não, macho. Não, macho. Não. Cidade Luz é Paris. Cidade do Sol é o Ceará. Beleza? Então, já sei. A rainha dos baixinhos virá a Fortaleza. Quem é a rainha dos baixinhos? É a Xuxa. É hilari, hilari, hilarie. Hilari, hilarie. Tranquilo? Então já vimos o que é uma perífrase. Agora faltou metonímia, sinédoque e eufemismo. Não foi isso? Onomatopeia eu já disse, pronto, beleza. Vamos continuar. Flauzinho, sai daí, tá atrapalhando, rapaz? Bora para a próxima. Explicar tudo de novo, misericórdia, tudo de novo. Bora. Eufemismo é diferente de disfemismo. Professor, já caiu disfemismo numa prova? Nunca vi. Eu só vejo cair eufemismo. Professor, o que é um eufemismo, professor? É abrandamento. Abrandamento. Vamos dar um exemplo. Tem uma amiga tua, porque quer te apresentar uma pessoa. Vai escutando essa. Mulher, com esse Pavlov. Pavlov é muito gente boa. Quando começa a ser muito gente boa, porque é misericórdia. Não tá te conhecer ninguém agora. Por favor, conheça, vá lá, dê uma chance pro Pavlov. Vamos marcar. Aí marca, né? A tua amiga, o namorado, você e o Pavlov. Aí encontrar. Aí quando você vê a figura, tu diz, rapaz. Aí você diz, a tua amiga, e aí, tu gostou do Pavlov? Aí a tua amiga, pra você não ser mal educada, grosseira, amiga, ele é um pouco desprovido de beleza. Uia! Desprovido de beleza. Para não falar que o maluco é feio, falou o quê? Desprovido de beleza. É um eufemismo, é um abrandamento. Beleza? Outro exemplo. Você é um ladrão. Não fala ladrão. Larápio. Até bonito, né? Você é um larápio. Opa, obrigado. Porque é bonito, larápio. Percebeu? Então, mão mole. Né? Então tem que ter cuidado. Eufemismo é para abrandar, é para suavizar uma ideia, beleza? Antigamente, não posso falar isso aqui não, ou posso falar? Tenho medo de falar. Não. Antigamente a pessoa falava prostituta,
Desculpa pelo termo, tá? Desculpa aí. Então, não é mais prostituta, é garota de companhia, para suavizar, é a amiguinha da noite, também pode ser do dia, né? Então, é para suavizar uma ideia, tranquilo? Se cair eufemismo, você não vai errar, não vai, não pode, beleza? Vamos lá. Agora faltou sinédoque e metonímia. Quando eu digo que essas bancas de concurso público querem aparecer, ninguém acredita, mas tudo bem. Na verdade, rapaz, vem pra cá, rapaz. Na verdade, uma sinédoque é muito parecido com metonímia. Por isso que eu digo, geralmente, quando cai sinédoque e metonímia, não é a mesma coisa, tá? Prof, o que é uma sinédoque? Sinédoque consiste na troca de um termo por outro. Vou dar um exemplo. Fulano, que pena de fulano. Fulano não tinha teto. Então, fulano não tinha casa. Percebeu? Agora, cuidado. A sinédoque é da forma mais restrita para a forma mais extensa. Teto é mais restrito, casa é mais extenso. Se eu fosse os gramáticos, com todo respeito aos gramáticos, eu iria abolir esse troço de sinédoque. Eu ia abolir, porque as próprias gramáticas às vezes se confundem. Sinédoque e metonímia é muito, 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 muito igual. Beleza? Prof, beleza, apague tudo aí. Sai daí, professor tá atrapalhando aí. Agora vamos para o que é uma metonímia. Ajude o tio Flau Flau, rapaz. Ajude o tio Flau Flau. O que é uma metonímia? É a mesma coisa, metonímia. É a troca de mesma coisa, olha. Termo por outro termo, mas no sentido mais geral, tá? Ouvi Mozart. Você não ouviu o Mozart, você ouviu a música do Mozart. Na sinédoque é do restrito para o mais abrangente, percebeu? Aqui não é do mais restrito para o mais abrangente, é uma troca. Eu poderia falar música, né? Ouvi Mozart, não ouviu Mozart. Você ouviu a música de Mozart, tá? Mas eu não me preocuparia, porque é muito difícil, muito, cair sinédoque e metonímia e ser uma dessas duas. Eles não vão fazer isso porque eles não são doidos, porque senão eles darão muito recurso para você, beleza? Vamos lá. A agulha, vendo que ela não lhe dava respostas, a agulha, ela vê alguma coisa? Não vê. Então, isso aqui chama-se de o quê? Prosopopeia ou personificação. Plique, 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 plique. Era tudo silêncio na sala de costura. Não se ouvia mais o que o plique, plique, plique da agulha. Se plique, plique, plique é uma onomatopeia. Gabarito C de casa. C de casona. Tranquilo? Beleza? Beleza, professor. Pode ir para a próxima, que essa aí tá tranquilo. Vamos lá. Ih, rapaz. Crase. Preenchem corretamente as lacunas das frases acima na ordem da. Se eu fosse vocês, eu não ia preencher assim, ó. Primeiro aqui, depois aqui. Não. Eu iria ler tudinho e ia marcando as mais fáceis. Vamos fazer assim? Eu acho mais fácil para você, tá bom? É o que eu acho mais fácil. Mas, porém, contudo, você que sabe. Vamos lá, então? Vamos embora. Durante a manhã. Aqui é
sem crase. Porque durante é uma preposição acidental. Então, quando eu tenho uma preposição acidental, eu não tenho o acento grave. Já não é a C, já não é a A, meu irmão. Aí você vai para o chute, meu irmão. A, B e a D. Mas como você é o aluno da MS, você não vai para o chute. Ó, reparou? Ó, aqui é 100 e aqui é 100. Nem precisa fazer. Agora, aqui, ó, durante a manhã, possibilidade de cardigans em todas as regiões à tarde. Esse à tarde é com acento grave. Por quê? Porque aqui é um adjunto adverbial. Quando eu tenho um adjunto adverbial feminino, eu uso acento grave. Então, gabarito é o item B. E à noite, prof, mesma coisa. À noite é um adjunto adverbial de tempo. Agora, pessoal, não confunda adjunto adverbial de tempo com o que eu vou colocar aqui, ó. A noite estava bela. Esse à noite não é mais advérbio. Esse à noite é o sujeito. E imediatamente antes de sujeito não tem acento grave. Tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso. Português, alguém mentiu aí, falou que é só decoreba. Não é não, tá? Se fosse só decoreba, seria fácil. Tranquilo? Beleza? Professor, então o gabarito é o item B de bola, B de baluarte? Isso mesmo, tranquilo? Bora, próxima questão. Crase de novo. Eu incentivava a leitura e conversava com os alunos, mas era difícil trabalhar um livro inteiro, especialmente por serem textos mais longos e pela questão do acesso às obras. Presta atenção. Do é de mais o. O é artigo, então o se refere a acesso. Então, acesso deixou de ser verbo aqui. Acesso aqui é um substantivo, ó. Olha aqui o artigo. Então, este acento grave está funcionando por causa do nome acesso e não do verbo. Beleza. Por mais que a gente tivesse biblioteca, não contávamos ainda com o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático Literário, que garantia obras a todos os alunos. Isso era um entrave, diz. O emprego da crase em questão atende à mesma regência, mas não é uma regência verbal, é uma regência nominal. Nessa aqui, a banca foi cruel, porque o cara marcaria logo a letra D. Aspiramos à leitura como uma necessidade da rotina, porque aspiramos é um verbo transitivo indireto e aqui está certo. Mas ele quer pelo mesmo motivo. Caraca, macho, essa banca foi muito pilantra. Entendi. Então, o gabarito só pode ser o item A de amor. O incentiva a leitura. Quem faz isso? Incentiva aqui é um nome, igual aqui. Por isso que o gabarito é o item A de amor. Mas por que não é o item B? Quem entrega algo a alguém. Esta crase é por causa do verbo entregar. Compareceu. Quem comparece, comparece a algum lugar. Ao verbo comparecer. Percebeu? Cara, essa questão foi muito legal. Por quê? Porque o cara, se ele não prestou atenção no enunciado, já era. Ele não quer a correta nem a errada. Ele quer pelo mesmo motivo da regência. Aí tem a regência verbal e a regência nominal. É por causa da regência nominal. Beleza? Eita, professor, banca safadinha, né? Ô, banca safadinha. Essa daí ela me pegou.
Meu filho, vambora. Banca safadinha. Questão... Vixe Maria, olha o tamanho do texto. Misericórdia, Senhor. Meu Pai do céu. Eita misericórdia. Vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro, isso aqui é tipologia textual. Tá aqui? Tipologia textual, tá? Primeira coisa na tipologia textual. Não há texto puro. Não existe. Se cair na prova, ele é puramente dissertativo, queima. Ele é puramente argumentativo, queima. Ele é puramente descritivo, queima. Ele é puramente expositivo, queima. Ele é puramente narrativo, queima. Ele é puramente dialogal, queima. Ele é puramente injuntivo, tá bom? Não há texto puro. O certo é predominantemente. Ele é predominantemente dissertativo, ele é predominantemente narrativo, ele é predominantemente injuntivo. Tudo bem? Beleza. Tranquilo, né? Pronto, vamos lá então. Deixa eu sair daqui, né? Que eu tô atrapalhando aqui. Beleza. Apaga tudo. Meu Pai do céu. Apaga tudo e vamos falar agora. Beleza, tá? Vamos lá. Vamos com calma que a gente chega lá. Primeiro, característica de um texto. Apareça aí, meu filho. Característica de um texto narrativo. Primeira, o texto narrativo, ele conta uma história, tá? Ele conta uma história. Pode ser a história real ou não. Essa história, eles vão chamar também de enredo. Tranquilo? O tempo verbal predominante é o passado. Agora, o texto narrativo, ele tem que responder isso aqui, ó. O que? Quem fez? Quando? Onde? O que, quem, quando, onde? Por quê? Tranquilo? Então, o texto narrativo vai responder tudo isso aí para vocês. Beleza? Então, já vimos o narrativo. Agora, não está aqui, mas não custa nada eu explicar, tá? Não, tá sim. Vamos agora para o texto descritivo. Olha aqui, ó. Volta aqui, rapaz. Texto descritivo. Primeiro, o texto descritivo é um retrato, escrito. Então, o texto descritivo é um retrato escrito. Tranquilo? Ele usa também muito de adjetivo. Ele também usa muito verbo de ligação. Beleza? Flauzino, o texto descritivo, ele descreve o quê? Pasme. Pessoa, animal, objeto, misericórdia. Vou apagar aqui, ó. Objeto, ele descreve ação. Ele pode descrever pensamento,
pensamento. E ele também pode descrever até sentimento. Cara, graças a Deus que a banca Consulpan não cobra esse negócio para ele até hoje, né? Não cobrou nem ação, nem pensamento, nem sentimento. Mas que pode, pode, tá bom? Pode, pode. Agora, cuidado, tá, pessoal? O texto descritivo, ele fica dentro do texto narrativo, tá bom? O texto descritivo fica dentro do texto narrativo. Beleza, professor? Agora, meu parceiro, o texto injuntivo. Vamos lá. Texto injuntivo. Cuidado, tá, pessoal? O texto injuntivo pode ser chamado de texto instrucional. Por que instrucional? Porque vai ensinar como fazer. Vai dar uma instrução, tá? Cuidado. Geralmente o verbo que nós usamos, verbo no imperativo, tá? Então, geralmente, quais são os textos injuntivos? Vamos colocar aqui, ó. Propaganda. Manual, os manuais, né? Receita e regulamento, tá? Regulamento. Letra feia, misericórdia. Regulamento. Esse é o texto injuntivo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer assim, ó. Vamos para onde? Pronto, para cá. Aí faltou agora o dissertativo. Vou colocar aqui. Dissertativo. O dissertativo, ele é dividido em argumentativo e ele é dividido em expositivo. O expositivo, ele serve para informar. Nada mais do que isso. Serve para informar, né? Por isso que ele pode ser conhecido como informativo. Cuidado, tá? Se cair informativo, é o expositivo. Beleza? Pronto. Vou botar aqui, ó. O texto expositivo, ele é imparcial. O texto argumentativo, ele é parcial. O texto expositivo, ele é neutro. O argumentativo não é neutro. Filosoficamente, não existe neutralidade, tá? Mas já que os caras colocam, eu sou obrigado. O texto argumentativo como expositivo, eles têm desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, os dois têm isso. Agora, o texto expositivo, o autor não dá sua opinião, não dá. No texto argumentativo, o autor dá a sua opinião. Quando você foi se formar, você fez um TCC ou, dependendo da sua idade, foi igual a minha, você fez monografia. Ah, moleque! Na minha primeira graduação, eu fiz uma monografia. Na minha segunda, aí é o TCC, só mudou o nome, é a mesma coisa, tá? O TCC ou a monografia, ele tem que ser, ele é argumentativo ou expositivo? Ele é expositivo. Expositivo em terceira pessoa, nem em primeira, em terceira. Porque é algo técnico, é algo formal. Você não dá a sua opinião, pelo menos nas minhas duas eu não dei minha opinião, tá? Então eu acho que tu acha nada, rapaz. Tá certo? Beleza? Professor? Beleza. Então vamos lá. Beleza.
Deixa eu sair daqui, porque eu estou bem no meio aqui, né? Pessoal, eu não vou ler tudo, porque você já leu isso aqui, né? Então eu não preciso ler isso aqui tudo, porque senão o vovô Flauzino sai daqui só o pó da rabiola. Mas vamos lá, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Quem é Arsène Lupin? Eu li esse livro, muito massa. O ladrão de casaca que inspirou Arsène na série da Netflix. Difícil terminar os episódios de Lupin e não ficar interessado, essa aqui já é a opinião dele, em saber mais sobre Arsène Lupin na série O Ladrão de Casaca. Percebeu? É difícil terminar os episódios de Lupin e não ficar interessado. Pô, tem gente que vai ler e vai ficar interessado. É a opinião dele. Mas você precisa ler o texto todo, tá? Você precisa ler o texto todo. Tá certo? Vamos lá. Aí, cara, olha que massa, né? Olha que massa. Mas vamos continuar aqui a leitura, né? Vamos lá. Em saber mais sobre Arsène Lupin na série O Ladrão de Casaca, é uma espécie de modelo para protagonista vivido por Omar Sy, inspirado todos os seus planos, desde o pseudônimos que usa até os numerosos disfarces. A influência é tanta que o detetive Guedira, aí vai, como bom fã da personagem, conhece o padrão nas atividades ilícitas de Arsène Lupin. Isso porque, embora Lupin não seja um nome tão familiar para o público brasileiro, ele é basicamente o Sherlock Holmes dos franceses. Quer dizer, isso se o herói de Arthur Conan não investigasse crimes, mas sim os cometesse. Ainda assim, essa comparação está longe de ser infundada. Holmes, de fato, foi uma das inspirações do autor Maurice Lembrand para criar Arsène Lupin no início do século XX, mas não foi a única. Especulasse que o personagem seja uma mistura de 5 figuras, entre pessoas reais e ficcionais. Uma delas foi Marius Jacobi, adepto de uma vertente do anarquismo, o ilegalismo. Jacobi era um ladrão conhecido pelo seu senso de humor e pela generosidade com suas vítimas, traços bastante reconhecíveis em Lupin. Inclusive, os valores anarquistas. O nome do ladrão de casaca, por sua vez, parece ser inspirado em Arsène Lupin, um conselheiro municipal de Paris. Além dessas personalidades históricas, estudiosos ainda apontam elementos de personagens criados pelo inglês E.W. aí vai, e pelo francês Octave, aí vai, todos criminosos conhecidos pela elegância. Reparou? Se você lesse só isso aqui, você falaria que o texto ele é o quê? Argumentativo. Meu irmão, mas daqui para baixo está sendo mais o quê? Está sendo mais informativo. Percebeu porque eu disse que não há texto puro? Eu não, né? Os gramáticos. Percebeu? Então, se você ler só a primeira linha, argumentativo, na cara. Mas você tem que ler tudo. Por isso que eu disse, né, que o texto, ele tem que ser, ele não é puro, ele é predominante. Então, o texto ele pode começar com uma vertente, mas predominantemente ser outra. Não foi isso que eu disse? Falou não, professor? Falei, rapaz, falei. Vamos continuar. Falei sim. Da cena que eu estou bem aqui na frente. A partir dessa amálgama de referências, Lembrand atendeu o pedido do editor da revista e escreveu A Detenção de Arsène Lupin em 1905. No texto, o autor apresentou seu sofisticado protagonista, que apesar de sempre usar uma cartola e um monóculo, era irreconhecível. Afinal, esperto como poucos, ele é muito habilidoso e um verdadeiro mestre de disfarce. Por isso, sempre escapava por mais improvável que fosse a situação. A história foi um sucesso tão notável que Lembrand continuou produzindo tramas centrais em Lupin por quase 40 anos. No total, foram 38 contos, 15 romances, 4 peças de teatro e 3 novelas, dentre as quais o embate contra o famoso detetive de Conan, nela parodiado como Sherlock Holmes. Tratando-se de um personagem tão popular da primeira metade do século XX, era inevitável que Arsène Lupin fosse estrelar outras obras além das literárias. Mas se engana quem pensa que ele ficou restrito à Europa. O Ladrão de Casaca apareceu sim em produções de cinemas francês, alemão e inglês, mas também marcou presença em Hollywood na TV argentina. Nos anos 1930, percebendo a relevância do personagem,
decidiu lançar sua própria adaptação cinematográfica da obra de Rembrandt. Estrelado por John E. Lyon, o filme acompanhava a história de um detetive encarregado de capturar o mistério Arsène Lupin, que dava título à obra. No entanto, a produção chamou mais atenção por um polêmica envolvendo uma cena sensual com a atriz Karen do que pela história. Décadas depois, foi a do ator argentino Narciso Ibanez Menta tentar a sorte com o personagem, mas a produção também acabou dividindo as críticas. Ainda que não falte exemplo do cinema em séries, talvez a obra mais bem-sucedida da Arsène Lupin foram os livros e agora a produção da Netflix. Seja o manga Lupin 3 e o anime que mais tarde ele originou, mais uma releitura do que propriamente uma adaptação. Como é também Lupin, ambas as obras acompanham o neto do ladrão de casaca que, seguindo os passos do avô, lidera um grupo de criminosos. Meu irmão, é dissertativo ou argumentativo? Claro que não, predominantemente não. É um texto narrativo dialogal? Dialogal? Cadê os travessões? É um texto injuntivo? Claro que não. Logo, é um texto descritivo, expositivo. Por que expositivo? Porque ele serve para informar. Ele só estava informando quem era o tal de Arsène Lupin. Por isso que o gabarito é o item B de bola. Professor, fala meu parceiro, o que é um texto prescritivo? Na verdade, o texto prescritivo, ele até pode se confundir com um texto injuntivo, até pode, tá? Mas o texto prescritivo, né, ele tem caráter coercitivo, tá? Ele tem aquele caráter imposto, imposto. Ele vai te obrigar a fazer alguma coisa, tá? Isso é o bizu. Ele vai te obrigar a fazer alguma coisa. Tranquilo? Beleza, professor? Mais beleza do que isso é só torcer pro Mengão. Então, vamos embora. Meu Deus, outro? Vamos lá. Considere as marcas linguísticas presentes nos enunciados acima. Pode-se afirmar que o texto 2 é olha aí! É predominantemente, tá? Vamos lá. Conheça o que é a viola caipira. Viola caipira, também conhecida como viola sertaneja, viola cabocla e viola brasileira. É um instrumento musical de cordas, com suas várias e popular principalmente no interior do Brasil, sendo um dos símbolos da música popular brasileira. Ó, isso aqui, ó, ele está descrevendo. Descrevendo. Mas lembra que eu disse que ele pode começar com um e a maioria ser do outro? Vamos começar. Tem sua origem nas violas portuguesas, oriunda de instrumentos árabes como alaúdes. As violas são descendentes diretas da guitarra latina, que, por sua vez, tem uma origem arábico-persa. As violas portuguesas chegaram ao Brasil trazidas por colonos portugueses de diversas regiões do país e passou a ser usada pelos jesuítas na catequese de indígenas. Mais tarde, os primeiros caboclos começaram a construir violas com madeiras toscas da terra. Era o início da viola caipira. Existem várias denominações diferentes para a viola, utilizadas principalmente em cidades do interior. Viola de pinho, viola caipira, viola sertaneja, viola de arame, viola nordestina, viola cabocla, viola cantadeira, viola de 10 cordas, viola chorosa, viola de queluz, viola serena, viola brasileira, entre outros. Ó, isso aqui ele está informando, ó. É informativo. Só está informando, mais nada. Viola caipira tem características muito semelhantes ao violão, tanto no formato quanto na disposição das cordas e acústica, porém é um pouco menor. Existem diversos tipos de afinações para este instrumento, sendo utilizados de acordo com a preferência do violeiro. As mais conhecidas são cebolão, rio abaixo, boiadeira e natural. É comum
a utilização da afinação Paraguaçu pelo repentista nordestinos, apesar de também ser encontrada na região do Vale do Paraíba. A disposição das cordas da viola é bem específica. 10 cordas, aí já está descrevendo de novo, dispostas em 5 pares. Os 2 pares mais agudos são afinados à mesma nota e mesma altura, enquanto os demais pares são afinados à mesma nota, mas com diferença de altura de oitava. Estes pares de cordas, não, né? Nada de falar. Eu ia falar que não são eixos, né? Mas tudo bem. Estes pares de cordas são tocados sempre juntos, como se fosse uma só corda. Uma característica que destaca a viola dos demais instrumentos é que o ponteio da viola utiliza muitas cordas soltas, o que resulta um som forte e sem distorções, se bem afinada. Ô, meu irmão, descrevendo e informando. Então, vamos lá? Narrativo, descritivo e injuntivo, descritivo e expositivo. Agora, tá aí. Meu irmão, vem com flau-flau, meu parceiro. Tá tranquilo, professor? E favorável. Então, vamos embora. No texto, a sentença já que... Opa! Já que... indica causa. Já que indica causa. Já que o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo. Tem o mesmo significado sentença abaixo. Portanto, pois, como e sem contar. Lembra que eu disse uns slides atrás? Quando o como estiver no início da frase e fiquei bem ali, ó, e puder trocar por já que, é causal. Já que o café arábica tem custo, então o gabarito é o item C de casinha. Lembra que eu disse isso? Disse não, professor. Disse, rapaz. Disse não, doido. Disse para você. Percebeu? Então, isso aqui é conjunção, né? O cara vai ter que se virar para acertar a questão. Beleza? Professor? Beleza. Vamos embora. Tá tranquilo, pô. Oi. Afinal, que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Então, aqui ele está exaltando ou está rebaixando o professor? Está exaltando. Vamos lá. É possível inferir, tá? Com base na leitura realizada, que o papel do professor é, quando ele fala inferir, já não é mais compreensão, tá? É interpretação. Professor, interpretação e compreensão tem diferença? Tem. Compreensão é o que está lá no texto. Compreensão é a parte concreta. Compreensão é o que está escrito. Interpretação é o que está entre as linhas do texto. É aquilo que não está escrito, mas ele sugere. É isso que ele está dizendo. É isso que os manuais dizem, beleza? Vamos lá. Coadjuvante no ensino e aprendizagem do estudante. Indispensável e positivo na trajetória do estudante. Desrespeitado pelo estudante e comunidade em seu fazer docente. Isso aqui é verdade, né? Sou professor, meu filho, é verdade. Mas aqui chama-se extrapolação. Ele quer referido ao texto. Desvalorizado pelas autoridades competentes. Ixi, verdade também. Verdade pura. Porém, não é, seria uma extrapolação. Você tem que ficar preso ao texto. Logo, o gabarito é o item B de bolinha. Mas por que a B de bolinha? Indispensável e positivo. Tá aqui, ó. Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Essa daqui, a Consulpando, é uma colher de chá grande, né? Mas tem muita gente, cara, que marcou a C e a D, sabia?
Porque é extrapolação, tem que estar focado no texto. Bora. E, meu irmão, isso aqui é o quê? Vamos lá. Mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima, tá? A fechadura mais antigas eram fabricadas com materiais. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura da sua casa. Cara, olha que coisa maravilhosa. A questão 9. Mas é chance de encontrar duas como? Com a mesma combinação. É o modo. A mesma combinação. As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Com materiais mais nobres e duráveis. Isso aqui é uma adjunta adverbial de instrumento. Quando você manda fazer uma chave para quê? Para a fechadura, finalidade, gabarito, A de amoreco, A de amozão. Tranquilo? Bora. Vamos lá. Lê a história em quadrinho a seguir. Deus, obrigado pelo meu sucesso. Oxalá, obrigado pelo meu sucesso. Ganesha, obrigado pelo meu sucesso. Já consegui realizar 254 sucessos hoje. Eu, 198. Cara, olha que legal. A justificativa para o uso da vírgula na tirinha. Meu Deus do céu, só pode ser um vocativo. Lembra? Vocativo vem do latim vocare. Vocativo é falar com ele, ou é um... Deixa eu apagar aqui, foi horrível, meu. Ficou igual a mim, horrível. Ou é um chamado. Ou você chama, ou você fala com ele. Deus, obrigado pelo meu sucesso. Eu falei com Deus. Oxalá, obrigado pelo meu sucesso. Eu falei com Oxalá. Ganesha, eu falei com a Ganesha. Então, o gabarito só pode ser o item A de amozão. Beleza? Mais fácil do que isso, é só torcer pro Mengão. Ah, moleque, uma vez Flamengo. Vamos lá. Isso, meu irmão. A espécie de morcego atribuída à produção do vírus. Essa daqui, cara, vai pegar muita gente. O termo grifado na oração exerce a seguinte função sintática. Vamos lá. Espécie de morcego atribuída. Esse atribuída não funciona como verbo. Pasme, porque se refere à espécie. A espécie tão atribuída. Lembra como eu falei do tão? Então, atribuída é um adjetivo mais preposição mais substantivo. Lembra que eu ensinei? Quando um termo preposicionado se refere ao adjetivo, esse termo preposicionado é um complemento nominal, gabarito A. Cara, essa questão foi muito massa. Olha só que questão massa. Ó, olha para cá, por favor. Sai daí, Flávio, que tá atrapalhando aí. Verbo no infinitivo, ele pode ter função de substantivo. Verbo no particípio, ele pode ter função de adjetivo. E verbo no gerúndio, ele pode ter função de advérbio. Cara, verbo no particípio pode ter função de adjetivo. Então, aqui está se referindo à espécie. A espécie de morcego atribuída. Tão atribuída. É a característica ela. Então, complemento nominal. Ei, tu pensou nisso? Pensou nada. Pensou? Ou então pensou, pô, tá tranquilão, favorável, gostosão. Cara,
essa banca, nessa questão, ela foi muito, muito, muito maldosa, sabe? Ela foi para derrubar você mesmo. Foi para você errar mesmo. Ou essa banca aqui, cara, foi perfeita, tá? Então é um complemento nominal, porque não se refere ao verbo, se refere ao nome. Eu ensinei várias vezes no slide. Foi não? Foi não. Foi sim, rapaz. Faça isso não. Bora, próximo. Ah, não. Essa aí é fácil. Mentira, não. Apesar de. Lembra que eu ensinei? Apesar de. Segundo Miguel Bortoloni, ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer de estado A, apesar de ser fundamental. É algo contrário. Então só pode ser uma concessiva, né? Embora, malgrado, apesar de, quanto, nem que, posto que, ainda que, até o quando, mas nunca vi cair na Consulpan. Sai daí, Flauzino. Por mais que, por menos que, por pior que, por melhor que, por maior que, por menor que, mesmo que, caramba, mesmo que, e a outra é mesmo quando. Meu irmão, professor, essa aí só as principais só. Se fosse tirar alguma, eu poderia tirar qual, prof? Só o quando, o resto tem que estar aí, beleza? Caramba, prof. Aí é pesado decorar isso tudo. Não é pesado não é impossível não, beleza? A troca de argumentos é uma experiência enriquecedora, tanto para quem dele participa diretamente, tanto para quem o presencia. Assinale a alternativa correta, que é a correta. Uma experiência enriquecedora, sujeito composto. Cadê? A troca de argumento é uma experiência enriquecedora. Uma experiência enriquecedora é o predicativo do sujeito, é um verbo de ligação. Quem o presencia? Sujeito indeterminado. Cadê? A troca de argumentos é uma experiência enriquecedora tanto para quem dele participa diretamente. Quem o presencia, não. O sujeito indeterminado ou estará na terceira pessoa do plural ou VI, VTI, verbo de ligação, VTD mais preposição mais o se. Então, para ser sujeito indeterminado, ou deve estar na terceira pessoa do plural, ou com verbo intransitivo mais o se, verbo transitivo indireto mais o se, verbo de ligação mais o se, verbo transitivo direto mais preposição mais o se. Não é aqui, ó, entendeu? Não pode ser. Então não é sujeito indeterminado. Vamos lá. Não, aqui, né? Quem dele participa? Sujeito oculto. Claro que não. Para ser oculto tem que estar escondido. Tem que estar escondido. Deixa eu apagar isso aqui, né? Tem que estar escondido. O eu, o tu, o ele, o ela, o nós e o vós. Não é o caso aqui. Logo, só sobrou
a D de dado. A troca de argumentos, sujeito simples, porque só tem um núcleo, que é a palavra troca. Argumentos não pode ser o núcleo, porque está com uma preposição antes. Tranquilo, professor? Professor, tá tranquilo, meu irmão? Vamos embora, meu irmão. O Pará é o principal produtor da fruta no país. E assinale a alternativa correta. Identifica-se uma oração sem sujeito? Claro que não. Temos o objeto direto e não há verbo. Como é que eu posso ter objeto direto e não ter verbo, rapaz? Tá ficando doido? A ocorrência de um verbo de ligação e predicativo do sujeito morreu. Gabarito da questão 14 é o item C, tá? Segundo, vou dar um exemplo. Geralmente, tá? Geralmente, o verbo ser será um verbo de ligação. Por que geralmente? Porque tem um gramático chamado Nilson Teixeira de Almeida. Se você estiver na tua casa aí, é só procurar uma gramática que tem um CD na capa, capa azul, que é a do Nilson, tá? Ele tem uma de bolso, que é da capa verde, tá bom? Vamos lá. O Nilson Teixeira diz que quando o verbo ser indicar lugar, o verbo ser não será de ligação. Vamos lá. O jogo será em Calcaia. Será onde? Em Calcaia. Indicou lugar, então esse verbo não será de ligação. Aqui ele é um verbo intransitivo. Beleza? Beleza. Professor, por que principal produtor da fruta do país é um predicativo do sujeito? Porque ele está dando uma característica do sujeito fora do sujeito. Lembra? Está dando uma característica ao sujeito fora do sujeito. Está dando uma característica ao sujeito fora do sujeito. Por isso que o gabarito, eu já dei, é o gabarito C. Beleza? Tranquilo? Professor, fala aí, meu parceiro. Saber o número dos gramáticos é importante? Para você não, mas para mim sim. Por quê? Porque se eu tiver que entrar com recurso, eu vou ter que citar o nome do gramático, entendeu? A banca só aceita o recurso quando o nome do gramático é citado. Tranquilo? Pô, professor. Tranquilão, meu irmão. Então, vamos embora. Vamos embora. Considere a última oração do texto. Ainda que... Ah, não. Essa daqui eu já coloquei para vocês, eu acho. A distância parece iguais para responder a questão seguinte. Questão 15. Deixa eu ver se eu coloquei. Tá aqui. Tomara que tenha aqui, né? Porque se não tiver, já era. Principais concessivas. Mesmo que, mesmo quando, embora, malgrado, apesar de, conquanto, nem que, posto que. Ah, papai. Ainda que. Sai daí, Flávio. Tá atrapalhando aí, rapaz. Ainda que. Então, vamos embora. Ainda que é uma o quê? Concessiva. Prof, e as principais temporais, prof? Quando, logo que, sempre que, até que, até quando, ao mesmo tempo que, desde que,
mal e apenas. Para aula aí, para aula aí, para aula aí, para aula aí, para aula aí. Não, para aula, para aula, para aula. Não, para. Mal, professor? Mal? Não, aí brincou. Eu aprendi que mal era só trocar por bem. Não, cara. Mal pode ser conjunção, mal pode ser advérbio, mal pode ser substantivo. O mal com L é conjunção temporal, mal com L apenas, quando puder trocar pelo quando. Anote aí, meu irmão, que é importante, meu irmão. Anote esse negócio aí, meu irmão. Tá certo? Anote aí, mas já anotei, prof. Anote de novo, mas anote de novo. Anote de novo, anote de novo, anote de novo. Para quê? Para quando você passar, você nunca mais vai anotar alguma coisa. É, mulher. Uhul! Vambora! Prof, e as principais adversativas? É, boa pergunta. Eita, pai, vamos para cá. Funciona aí, meu irmão. Adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. Cuidado, tá? O não obstante só pode ser com verbo indicativo. Só que, não, só que é adversativa. Só que não. Só que sim. Vambora. Só que é adversativa. E agora, antes, quando eu puder trocar pelo mais. Tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável. Então, vamos embora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal. Os vocábulos destacados exercem. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar na hora da escrita. Vamos lá. Eu vou dar o gabarito, aí eu explico por quê. É o B de bola. Por quê? Ó, presta atenção aqui. Quando eu tenho um pronome, um adjetivo ou um numeral, junto de substantivo, esse pronome será um adjunto adnominal, esse adjetivo será um adjunto adnominal e o numeral será um adjunto adnominal. Quando eu digo junto, pode ser antes ou depois, mas tem que estar junto. Professor, apague, por favor, e dê um exemplo aqui para que eu possa fazer. Vamos lá. O esforçado aluno chegou. O artigo, esforçado, adjetivo, aluno, substantivo. Esforçado, que é um adjetivo, está do lado de aluno, que é substantivo. Então, esforçado é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Agora, cuidado, tá, pessoal? O que eu vou falar agora, eu não vejo cair em nenhuma banca, principalmente na Consulpan, tá? Existe, aparece aí, rapaz, existe o adjunto adnominal
do objeto e existe um tal de predicativo do objeto. Isso eu não vi cair até hoje. Fala, meu Deus. Isso eu não vi cair até hoje na banca Consulpan, tá? Mas que existe, existe. Então, se você escutar por aí, aí você pode falar, o Flauzino falou que existe, mas que não cai na Consulpan, tá bom? Que eu me lembro, não vi cair essa diferença em nenhum concurso público, tá tranquilo? Professor, quem é que traz isso? Um gramático chamado Pasquale e Spadotto, né? Dois, né? Ou capa abóbora, é a gramática velha, ou a renovada, a capa preta com vermelha. Beleza? Tranquilo? Então, é só isso. Vamos lá. Milhares de turistas brasileiros. Brasileiros está do lado de turista. Esse E é um aditivo conectivo. Então, quando eu tenho esse E, tudo que é aqui é aqui. Tudo que é aqui é aqui. Brasileiro é adjetivo, estrangeiro é adjetivo. Brasileiro é uma adjunta adnominal, estrangeiro é uma adjunta adnominal. Gabarito B de batalhão. B, deixa eu ver uma coisa aqui, dá para falar com B. B de bochecha. B de bochecha. Então tá aí. Tranquilo? É bom o cara copiar, né? Professor, diga aí, parceiro. O artigo, ele é adjunta adnominal quando? Boa pergunta. O artigo é adjunto adnominal quando? Sempre. Professor, quando é sempre? Quando é sempre? Sempre. Foi artigo, é um adjunto adnominal. Mas quando? Sempre. Mas esse sempre é quando? Rapaz, esse sempre é sempre. Sempre. Sempre, 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 sempre. Beleza? Professor, é muito fácil, né? Vamos lá. De onde estava? Ele aprovou com a cabeça. Aí ele está dizendo se é um aposto, não, indica caráter explicativo do aposto, isola um termo deslocado na oração, sinaliza a antecipação de uma oração, explicitar uma enumeração de termos, destacar o sentido figurado dos vocábulos. Vamos lá. Esse gabarito, cara, é muito legal. Por que é muito legal? Porque geralmente o pessoal marca aposto, né? É um aposto, vem entre vírgulas, é um aposto, mas tenha calma. Com a cabeça é um adjunto adverbial de modo. Foi o modo que ele acenou. Com a cabeça. Um modo com a cabeça. Agora, cuidado. Agora, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu tenho sujeito mais verbo mais adjunta adverbial, aqui eu não coloco vírgula, tá bom? E nem aqui. Se você for procurar em alguns gramáticos, eles vão falar que essa vírgula aqui é facultativa, tá? Mas um cara chamado Celso Pedro Luft diz que não tem, porque está na ordem direta. Agora, se eu faço assim, ó, adjunto adverbial mais sujeito mais verbo. Aí eu desloquei, aí aqui eu coloco uma vírgula. Agora, se eu faço assim, ó, sujeito mais adjunto adverbial mais verbo. Se eu desloquei, eu coloco entre vírgula. Aí tem o problema dos gramáticos, né?
Professor, essas vírgulas aqui, essa vírgula e essas, são obrigatórias ou são facultativas? Aí o bicho pega, tá? Alguns gramáticos vão dizer o quê? Se eu só tenho uma palavra, a vírgula é facultativa. Se eu tenho duas palavras, a vírgula é obrigatória. Outros, se eu tenho três palavras, a vírgula é obrigatória. Então, olha que complicação. Então, até agora, a Consulpan, ela não pede isso, tá? Mas, se aparecer na sua prova com duas palavras na Consulpan, não na IDECAM, na Consulpan, duas palavras, dois vocábulos, eu colocaria vírgula obrigatória. Tá? Beleza. Professor, dá um exemplo aí, professor. Deixa eu ver aqui um exemplo. Funciona. Moleque. Hoje irei à praia. Hoje irei... Opa! Hoje irei à praia. Hoje só tem uma palavra, percebeu? E é um advérbio. Está deslocado. Então a vírgula seria facultativa. Agora se eu fizesse assim, ó. Pela manhã, vírgula, irei à praia. Pela manhã é um adjunto adverbial de tempo. São dois vocábulos. Então eu colocaria essa vírgula como obrigatória, tá? Agora, se fosse na IDECAM, essa vírgula seria facultativa. Mas você não está trabalhando com a IDECAM, está trabalhando com a Consulpan. Então, se a pessoa não conhece como a banca trabalha, tudo fica mais difícil. E eu acho que a minha obrigação é morrer de fazer exercício. Olha a hipérbole. É morrer de fazer exercício e focar na sua banca. Trazer para você o que a sua banca cobra, tá bom? Então, se você olhar nos gramáticos, é assim que está escrito, tá? Agora, tem gramáticos que se eximem da responsabilidade. Por exemplo, a escola Espadoto, ele diz pequena extensão. Percebeu que deixou brecha? Então, assim, Mauro Ferreira não se eximiu. Mauro Ferreira, ele diz uma palavra é curto, mais de uma é longa. Tranquilo? Flauzino? Fala aí, parceiro. Flauzino? Então, eu acho que eu entendi. Entendeu o que é deslocado, né? Deslocado ou é no começo da frase, ou é no início da frase, ou é no meio da frase. Ou é no início da frase, ou é no meio da frase. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Bora. Questão 18. Meu vocabulário, quando quero... Cara, mas deixa eu botar aqui bem rapidinho, uma coisa na minha cabeça. Finalizar a antecipação de uma oração. Cara, isso aqui ficou na minha cabeça aqui. Calma aí. Vai que cai, calma aí. Quando eu tenho uma... Vai para onde, rapaz? Quando eu tenho uma oração subordinada adverbial e essa oração está no início da frase, a vírgula é obrigatória. Porém, se essa oração estiver no fim da frase, a vírgula é facultativa. Não esqueça, tá? Eu estou falando sobre oração subordinada adverbial.
Dê um exemplo. Aqui o exemplo. Se chover, não irei. Se chover é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Está no início. Então, essa vírgula é obrigatória. Agora, se eu colocar assim, ó. Não irei se chover. Aí aqui a vírgula é facultativa, porque a oração está no final. Então é isso que ele quer dizer com isso aqui, tá bom, pessoal? Porque eu fiquei agora com isso na cabeça que pode cair, tá bom? Professor, mas você não falou que era pequeno e longo? No advérbio. Eu disse pequeno e longo no advérbio. Na oração subordinada adverbial, isso não existe, tá bom? Não pode confundir advérbio, adjunto adverbial com oração, beleza? Tranquilo, rapaziada? Não pode confundir, beleza? Advérbio é uma coisa, adjunto adverbial é outra coisa, oração subordinada adverbial é outra coisa. Beleza? Professor, vai. Bora. Meu vocabulário, quando quero, é um quarto cerrado. O meu vocabulário é um quarto cerrado quando? Quando quero. Só pode ser o gabarito A de amor. Prof, você colocou lá? Colocou lá? Não. A de amor não. Ô, calma aí. Ô, rapaz, viu o erro agora. Calma. Oração coordenada assindética temporal. Isso nem existe, doido. É oração subordinada adverbial temporal. Olha, a banca não fazer gracinha, né? Eu já tinha até ensinado, né? Assindética e sindética. Assindética não tem conjunção. Ô, glória! Na hora eu vi a pegadinha. Deixa eu ver se eu coloquei lá. Não coloquei, não. Poxa, coloquei não. Eu apaguei. Oh, meu Deus, apaguei. Eu apaguei as temporais. Mas eu tenho certeza que eu coloquei o quando, né? Quando. Beleza, pessoal? Gabarito D de dado. Olha que vacilo que eu ia dar na prova, tá vendo? Ó, eu vi só o temporal. Professor, vacilo para tu ver. Vamos lá. O diretor médico da DASA, Gustavo Campana, lembrou que 80% das 8.000 doenças consideradas raras têm origem genética. O diretor médico da DASA lembrou, mas quem é o diretor? Quem é o diretor? É o Gustavo Campana. Está falando quem é o diretor. Então, isso aqui só pode ser um aposto. Gabarito A de amor. Pelo amor de Deus, prof. Mais fácil do que isso não tem, não. Mais fácil do que isso é só torcer pro Mengão. Também acho. Eita, essa daqui não sei não. Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações, de indicações que valem para todos. A oração sublinhada exerce a mesma função sintática de qual vocábulo destacado. Pelo amor de Deus. Essa questão foi difícil pra caramba, tá? Por quê? A oração subordinada adjetiva na morfologia, ela tem função de adjetivo. Na sintaxe,
ela tem valor de adjunto adnominal. Então, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, segundo um gramático chamado Domingo Pascoal Segala, na sintaxe ela tem valor de adjunto adnominal. Então, você vai ter que procurar um adjunto adnominal aqui, ó. O gabarito é o item A. Primeiro é um numeral, está do lado de princípio, que é um substantivo. Tá aqui, ó. Estava aqui. Não está aqui mais, tá? Não está aqui mais. Eu apaguei, mas vocês viram, né? Lembra que eu copiei para vocês? Lembra? Lembro, professor, lembro. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho adjetivo, numeral, pronome, junto de substantivo, eles seriam adjuntos adnominais. Não foi isso? Foi, professor, foi mesmo. Então, primeiro é um adjunto adnominal, gabarito A. Essa questão foi para derrubar qualquer cristão. Qualquer cidadão, qualquer um. Tá? Então, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, na morfologia ela tem função de adjetivo e na sintaxe ela tem função de adjunto adnominal. Tem um gramático chamado Celso Pedro Luft, Gramática Descritiva, editora Globo, que ele diz que a oração subordinada adjetiva explicativa tem função de aposto. Esqueça isso. Você só vai ver isso lá na sua faculdade de letras, quando você passar no seu concurso, beleza? Fora isso, a oração subordinada adjetiva, ela tem função de adjunto adnominal. Morreu Maria Preá. Queridos, eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. Nem sempre o seu melhor é o melhor para o outro, mas isso não quer dizer que eu não fiz o meu melhor. Bom, algumas pessoas dizem, professor, mais rápido, outros dizem, mais lento, né? Então, eu errei pelo excesso, tá? Eu tentei explicar item por item, frase por frase, tá certo? Para quando cair na sua prova você acertar. Português, para dar aula, pode ser difícil, mas para passar em concurso não é difícil. Foque na banca, comece a estudar do básico para saber o avançado. Se você não souber morfologia, você não vai saber sintaxe. Calma, cada um tem a sua hora. A sua hora vai chegar se você não sair da fila, se você não desistir. Você entendeu? Cada um tem o seu tempo. Tem gente que passou no concurso com 18 anos, tem gente que passou no concurso com 54 anos. Cada um tem um tempo, beleza? Só não pode desistir. Tranquilo, pessoal? Então, valeu. E se Deus quiser, é porque eu acredito, né? Mas se você não acredita, não tem problema. Se Deus quiser, até o próximo projeto. Tranquilo? Beijinho, beijinho e flau, flau. Valeu, pessoal.